Meus amigos, hoje a gente precisa conversar sobre um assunto extremamente importante. Eu não sei se você já percebeu que o que aconteceu nas últimas horas aqui no Brasil pode simplesmente redefinir a história do nosso país para os próximos anos. E principalmente, você está preparado para isso? Pois é, a notícia todo mundo já sabe. Bolsonaro preso. Essa é a manchete. Tem muita gente comemorando tudo isso, mas o que aconteceu é simplesmente a confirmação de algo que eu já venho alertando há muito tempo. Tem muita gente que já sabe disso, mas tem uma galera que ainda está meio que dormindo no ponto. É de que existe um sistema por trás dessa cortina de fumaça, comandando, mexendo ali nos botões. E existe um sistema que escolhe quem é que pode falar ou não pode falar. Um sistema que dita quem é que pode liderar ou não. Um sistema que dita também quem é que pode ser destruído politicamente ou não. Você já parou para pensar nisso? Você já percebeu isso? Porque, cara, isso aqui está muito claro nos dias de hoje. E esse sistema acaba de mostrar a sua força mais uma vez, com a prisão do Jair Messias Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro ele foi preso, meus amigos, sem condenação, sem trânsito em julgado. O Bolsonaro foi preso sem crime comprovado, sem absolutamente nada. Se você tentar conversar com alguém de fora, de outro país, sobre o que está acontecendo aqui no Brasil, cara, todo mundo vai achar um absurdo, porque é um absurdo. Goste você ou não do Bolsonaro, apoie você ou não, goste eu ou não do Bolsonaro, o que está acontecendo no Brasil é algo muito grave. Porque o Bolsonaro ele foi preso preventivamente, não como se fosse um bandido perigoso, mas ele foi preso como se fosse um simples recado. E o recado, ele é muito claro. Aqui quem manda é o sistema. Quem tentar bater de frente com o sistema, quem sair da linha será eliminado. E o próprio Lula conhece a fundo esse sistema. Não sei se você lembra, quando o Lula falou sobre o que aconteceu no Capitólio, quando o Donald Trump perdeu as eleições para o Biden, teve aquela invasão do Capitólio, teve toda aquela baderna. E o que o Lula falou agora recentemente para o Donald Trump? Falou, olha só, Trump, se o que aconteceu aí nos Estados Unidos tivesse acontecido aqui no Brasil, você estaria preso. Por que o Lula falou isso? Porque o Lula conhece muito bem esse sistema. E o Lula sabia que era somente uma questão de tempo para o Bolsonaro ser preso também. A gente já sabia disso. Por quê? Porque a gente conhece muito bem esse sistema. E enquanto a velha mídia e uma parte da esquerda, não todo mundo, uma parte da esquerda tem comemorado aí essa prisão do Bolsonaro como se estivesse assistindo a um jogo de futebol, estão cantando vitória, fazem meme, tratam a prisão do ex-presidente como se fosse um troféu, mas quem pensa, pelo menos um pouquinho, não precisa pensar muito não, quem consegue observar um pouquinho além da espuma, sabe muito bem que o que está acontecendo com o Bolsonaro nesse momento, com o Brasil nesse momento, é algo gravíssimo. Porque quando um sistema consegue prender um adversário político sem condenação, sem sentença final, sem crime comprovado, ele está mostrando que pode fazer isso com qualquer um, inclusive com quem está comemorando e batendo palma nesse exato momento. Mas o mesmo sistema que tirou o Bolsonaro do jogo hoje foi o mesmo sistema que tirou o Lula da cadeia ontem. Não porque o Lula era inocente, não porque as provas simplesmente sumiram, não porque houve alguma grande reviravolta jurídica. Não, meu amigo, nada disso. O Lula ele só saiu da cadeia por um único motivo. Ele era o único que, unindo a esquerda, guarde esse nome, unindo a esquerda, ele conseguiria bater de frente com o Bolsonaro naquelas eleições. E quando o sistema percebeu que o Lula sozinho poderia voltar ao poder, e, cara, o Lula solto demais, ele poderia ser um risco para o sistema, o que eles fizeram? Eles colocaram uma coleirinha no Lula chamado Geraldo Alckmin. E é exatamente por isso que o Lula está sentado hoje na cadeira de presidente da República. Cadeira essa que também está sendo ameaçada nesse exato momento. Eu sei que o que eu estou falando aqui, cara, é algo que pode gerar aqui perseguição, ódio contra mim, pressão, ataques. Cara, eu sei que isso pode acontecer, mas eu não vou me calar diante do que está acontecendo com o nosso país hoje. A nossa liberdade, pessoal, ela está sendo arrancada por um pequeno grupo de pessoas. Eu tenho alertado muito sobre isso. Essa galera que se considera acima de qualquer debate, acima de qualquer limite. Eles se colocam acima até da democracia do nosso país. E esse mesmo grupo percebeu que o seu peão, o seu cachorrinho, ele não está entregando os números que eles esperavam. Com a economia derretendo nas mãos do Lula,
O Lula registrando aí 60% de desaprovação, com um risco sério de não conseguir se reeleger no ano que vem, na eleição de 2026, com os vexames internacionais se acumulando, com a COP30 agora, que foi a última gota d'água, né, o último capítulo de uma sequência de constrangimentos internacionais que estão enfraquecendo a imagem do governo. E com todo esse desgaste se acumulando e aumentando, o sistema precisava de uma resposta rápida, precisava tirar o foco dessa crise, esconder o rombo, abafar os escândalos. E foi exatamente nesse momento que eles fizeram o movimento mais agressivo de todos, que foi a prisão do Bolsonaro. Uma manobra perfeita para tirar o foco, para virar o noticiário, reorganizar o tabuleiro e recuperar o controle da narrativa no momento em que o governo mais precisava, em que o governo mais estava sangrando. E aí você começa a entender como é que funciona todo esse tabuleiro. Porque, meus amigos, o Lula ele não vence nenhuma eleição sem fragmentar a direita. Preste atenção nisso. O Lula ele não consegue vencer sem quebrar a direita, sem dividir a direita. Porque se tiver um único nome da direita, se tiver um único candidato, uma única bandeira à direita, o Lula perde e perde feio. E o sistema, ele sabe disso. O sistema também sabe que o Bolsonaro é o único que tem a capacidade de unir a direita. Goste você ou não do Bolsonaro, goste eu ou não dele. Essa daqui é a capacidade que o Bolsonaro foi o único que conseguiu fazer isso. E é por isso que o Bolsonaro precisava ser retirado do jogo agora, há um ano antes das eleições de 2026. Agora também que é o momento perfeito, porque a direita está muito machucada, ela está perdida, ela está sem um nome definido, está sem articulação, está dispersada. O sistema ele age justamente nesse momento em que o inimigo está totalmente vulnerável. Isso aqui é arte da guerra pura. E olha só que curioso, nos últimos dias várias figuras da direita foram visitar o Bolsonaro, e todos saíram de lá, cara, com um semblante muito esquisito, todo mundo dizendo a mesma coisa, né, que o Bolsonaro ele está muito mal de saúde, e mesmo assim, né, mesmo muito debilitado, com problemas sérios de saúde, o sistema decidiu que era hora de prender o Bolsonaro. Mas por que eles fizeram isso? Porque o Bolsonaro ele é forte demais para ser ignorado e fraco demais e debilitado demais para se defender nesse momento. E agora eles estão pressionando por todos os lados, por quê? Porque eles estão com vários problemas. O escândalo de 16 bilhões aí do Banco Master, você está sabendo desse escândalo? Envolvendo aí ministros e figuras do STF? Pois é, meu amigo. Isso aqui é uma bomba, tem muita coisa ali por trás. Outra coisa, o fiasco diplomático do Lula, da COP30, a economia derretendo, rombo nas contas públicas virando manchete todo dia, cara, roubo dos aposentados, taxa das blusinhas, monitoramento do Pix, a popularidade do governo está no nível mais baixo desde 2003. Ou seja, essa é a panela de pressão que está nesse momento. E é justamente aqui que entra a jogada mais silenciosa e mais perigosa do sistema. Porque enquanto eles prendiam o Bolsonaro com essa justificativa absurda, começou a surgir de uma forma muito conveniente uma lista de novos presidenciáveis da direita. Agora você vai ver um monte de nomes aparecendo aí, como por exemplo, Pablo Marçal tem aparecido aí como uma alternativa, Zema, o Tarcísio ele volta para o centro das especulações novamente. Do nada, o Caiado também surge como uma opção viável. E tem gente ainda achando que isso é muito bom. Obviamente, parece aqui algo muito positivo, cara, mas se você parar para pensar, não é positivo. Por quê? Isso aqui é divisão, isso aqui é fragmentação, e essa fragmentação ela é perfeita para a esquerda, porque a esquerda ela tem um nome definido. E se a direita embarcar nessa jogada de ter vários nomes, vai ter aí pelo menos 6. E esses nomes só ganharam projeção agora, por quê? Porque o único que era capaz de unificar a direita inteira, o Bolsonaro, ele está completamente fora do tabuleiro. Ele é carta fora do baralho. E é exatamente nesse vazio que o sistema avança. E eles sabem muito bem que se a direita tiver o mínimo de organização, o mínimo de união, o mínimo de estratégia, de unidade, o sistema não consegue vencer. E enquanto tudo isso acontece aqui dentro do nosso país, né, tem muita gente olhando lá para fora e se perguntando, cara, e o Donald Trump, hein? Será que ele vai se movimentar diante dessa prisão do Bolsonaro? Cara, muita gente até esperava um posicionamento firme do Donald Trump, uma resposta dura ou um gesto de proteção ao seu último grande aliado da direita conservador aqui da América Latina, mas o que veio lá da Casa Branca foi apenas uma resposta curta e fria do Donald Trump. Ele disse que, cara, é uma pena essa prisão do Bolsonaro e só isso, ponto. Isso deixou muita gente frustrada, muita gente que tinha uma grande expectativa com o Donald Trump. E junto com essa fala do Trump,
ainda veio um gesto do Donald Trump que a direita, cara, ela jamais imaginaria que viria com relação às tarifas americanas, com o Donald Trump derrubando as tarifas de 40% sobre os produtos, alguns produtos brasileiros aqui, né? E, obviamente, isso aqui é algo extremamente positivo para a nossa economia, para os nossos produtores, para os nossos empregos, porém, isso aqui é uma derrota para a direita e uma vitória para o governo. Essas tarifas desapareceram justamente agora que o governo Lula mais precisava de uma vitória econômica para tentar reorganizar essa narrativa. Acabou caindo como um presente no colo do Lula e toda aquela expectativa de sanções, de medidas duras, de pressão internacional sobre figuras do sistema brasileiro, cara, que até agora não se concretizou. Por exemplo, o Alexandre de Moraes tomou a Magnitsky, perdeu o visto, mas, cara, ele continua com as suas contas, continua com as suas estruturas, com as suas empresas e operando normalmente, as suas operações funcionando normalmente. Outros ministros também seguem as suas vidas quase que normalmente. E aí muita gente pergunta, cara, será que o Donald Trump, ele abandonou a direita brasileira? Ele abandonou o Bolsonaro? Cara, eu não sei se realmente ele abandonou. O que todo mundo sabia, que eu também já tinha alertado sobre isso, é que o Donald Trump, ele é extremamente imprevisível. Ele não joga o jogo tradicional, esquece. Ele não avisa, ele não antecipa nada. Ele não entra na briga também na hora que todo mundo quer que ele entre. Ele não entra. Ele entra na hora que ele considera a hora estratégica e só ele que sabe que hora é essa. Então pode ser que ele esteja aguardando o momento certo, pode ser que ele esteja deixando a situação no Brasil, cara, chegar a um ponto de ruptura praticamente insustentável antes de agir. Pode ser que ele esteja calculando um movimento maior, que não envolve apenas o Brasil, mas também toda a reorganização aqui geopolítica do continente, ou não. Pode ser que ele faça alianças com o Lula. Por quê? Porque é assim que ele age, meu amigo. Por isso que nesse exato momento a sensação da direita, para quem tinha essas expectativas com o Donald Trump, é de um vazio enorme, principalmente para aquela turma que achava que o Donald Trump seria o salvador da pátria. Não existe isso, cara. E é exatamente essa frustração, esse sentimento de abandono que o sistema brasileiro, cara, se fortalece. Porque quando a direita sente que não tem mais o apoio externo para lutar contra esse sistema, ela começa a se dispersar, começa a se fragmentar internamente e quando ela se fragmenta, todos esses novos presidenciáveis começam a disputar a mesma base, todo mundo querendo ser o quinhão, todo mundo querendo aparecer, ou seja, todo mundo querendo a mesma atenção, o mesmo voto. E enquanto a direita se divide, o sistema continua governando e pode ter o primeiro candidato da história com uma desaprovação absurda, que é o Lula agora ganhando no primeiro turno do ano que vem, e esse é o alerta. Porque é por isso, meus amigos, que em 2026 não vai ser decidido pelo que o sistema está fazendo hoje, mas pelo que a direita pode fazer a partir de agora. O jogo, eu vejo que não está perdido, muito pelo contrário, a gente tem muito boas chances de mudar esse panorama. Mas a vantagem nesse momento está do lado de quem está conseguindo desorganizar completamente o campo do seu adversário. E eles sabem que se a direita se dividir, eles têm uma chance enorme. Se a direita se concentrar em vaidades individuais, em nomes paralelos, em disputas internas, mesmo com a rejeição lá em cima do Lula, eles vão continuar no poder, mesmo com a economia afundando, mesmo com o governo tropeçando em escândalos atrás de escândalo, a cada semana um escândalo novo, mesmo assim eles vão continuar no poder. E é justamente esse ponto que precisa ser entendido, que o sistema, ele não teme o Bolsonaro preso, ele teme o que acontece quando uma base inteira decide se movimentar na mesma direção. E é isso que eles querem evitar a qualquer custo. E no fim das contas, essa questão, né, não é somente de quem será o nome. A questão é se vai haver um único caminho. Porque se houver um único caminho, o sistema cai. Mas se não houver, o sistema vai continuar de pé. Simples assim.